Hoje nós vamos abrir aqui o Tempo Real falando a respeito de saneamento básico e água. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o superintendente da SDU Sudeste, Isaac Menezes, a quem cumprimentamos. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos colegas aqui da Cidade Verde. Estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos à população sobre esses serviços que estão em andamento, as vistorias, tudo que a gente vai realizar agora para tentar corrigir esses problemas aí que é da população, todo mundo está ciente. Você pode participar pelo 99910-0066, número do nosso WhatsApp para a sua participação. Lívia Pessoa, tudo bem, Lívia? Boa tarde. Tudo bem, Joel, sou o superintendente Elivaldo e, claro, quem está em casa nos acompanhando. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joel. Boa tarde, Lívia, o superintendente Isaac, para você que está em nossa companhia. Participa aqui com a gente dessa nossa entrevista. A Águas de Teresina segue fazendo o trabalho de avanço no saneamento básico na cidade de Teresina para atingir uma meta de 90% da cobertura até o fim do contrato, mas precisa fazer alguns reparos nas ruas da cidade de Teresina, de acordo com uma recomendação assinada pelo prefeito em uma notificação esta semana. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito desse tema. Hoje, o governador do estado, Rafael Fonteles, falou a respeito da questão que envolve Águas de Teresina, a prefeitura e também a Agespisa, já que o contrato de subconcessão assinado em 2017 envolve a Agespisa e a empresa Aegea, Águas de Teresina no seu nome fantasia. O governador acredita que o diálogo deve ser a solução para todos os problemas que tem registrado a cidade de Teresina por conta desse saneamento. A fiscalização, há uma concessão e há uma fiscalização do poder público. Então, normalmente, isso acontece em todos os estados da federação, até em São Paulo, recentemente, houve uma situação em relação ao setor elétrico de São Paulo, em que o poder concedente, o poder público, tem que atuar, tem que revisitar o contrato, exigir que o contrato seja cumprido fielmente. Então, com base em diálogo, tanto da prefeitura quanto da empresa, acredito que será chegar a um bom entendimento, tanto no que diz respeito às obras serem feitas no padrão que deve ser feito, como também essa discussão tarifária. A questão tarifária, o importante é observar isso, que obviamente qualquer mudança enseja reequilíbrio. Então, eu acho que com muito diálogo a gente tem condições de contribuir para a solução dessa problemática. Então, o governador deixando claro que qualquer mudança na tarifa enseja reequilíbrio. Significa dizer o seguinte, que se a Água de Teresina precisa do dinheiro para avançar nas metas de saneamento, por exemplo, e não vai conseguir através de tarifa, vai precisar conseguir através de outras maneiras. E aí isso vai ser debatido com as autoridades envolvidas. E aí o governo do estado entra, porque na época o governador do estado, Wellington Dias, em 2017, assina o contrato de subconcessão do serviço que era prestado pela Agespisa para que seja feito pela Águas de Teresina. Agora, falando a respeito da situação de momento da cidade de Teresina, superintendente Isaac Menezes, o que é que a população precisa saber no que diz respeito da suspensão dessas atividades aqui na cidade? Bom, ainda lá na transição, Gelson, foi passado pelo Dr. Silvio para a gente fazer uma comissão entre as SDUs, também com o apoio da ETURB e a própria Águas de Teresina, para que a gente fizesse um mapeamento de todos esses pontos que já tinham sido executados redes, mas que tinham alguns problemas de conformidade, problemas de execução daqueles reparos. Então, esse trabalho vem sendo feito desde janeiro, nós temos essa equipe montada, hoje são 7 equipes, temos 2 equipes rodando na região sul, tem 2 equipes na região norte, uma na sudeste, uma na centro e uma na leste. E essas equipes estão montando todos esses pontos, fazendo mapeamento, já temos vários abordados, e o Dr. Silvio determinou que, para a liberação de serviços, ainda lá em janeiro, tinha que fazer toda a recuperação do que já tinha de problemas apontados. Então, o que ensejou um dos pontos que ensejou essa notificação que o Dr. Silva apresentou foi justamente porque ela não vinha avançando bem com os reparos e avançando muito rapidamente com a execução de redes. Então, a Água de Teresina foi notificada por vários pontos, entre eles o que está cabendo a gente das SDUs, para que a gente faça a fiscalização, que tenha a manutenção bem rápida, ágil, dos reparos do que já foi feito, para que possa liberar novas extensões de rede. Deixando claro que essa notificação não impede que a Água de Teresina faça manutenção de vazamentos, problemas que vão ocasionar transtornos à população. Podemos então considerar que o prefeito fez foi assinar um documento impedindo que haja quebra de asfalto, por enquanto, a não ser que seja para consertar vazamento d'água. Seria isso?
Seria isso. Um dos pontos abordados era esse, tem alguns outros que cabe mais a A7 comentar, que alguns já foram citados, a questão tarifária, mas um dos pontos principais que o Dr. Silvio abordou, justamente para que evitar quebra de serviços, extensões de novas redes, até que se tenha configurada a manutenção de onde já foi danificado. Superintendente, o senhor falava sobre essa necessidade de mapear a cidade e entender os problemas de cada localidade. O senhor representa a SDU Sudeste e, consequentemente, é um polo mais centralizado, assim como as outras SDUs. O senhor já tem esses dados de quais locais da região Sudeste têm essa necessidade maior, essa atenção maior em relação ao saneamento? Bom, na região Sudeste é até um dos pontos que tiveram menor intervenção até agora da Águas Teresina. Então, nós temos alguns pontos que estão bem gritantes lá, que precisam de manutenção. Alguns que estavam em execução não foram bem recuperados, como no Alto Ressurreição, ali na Avenida São Francisco. Só que na extensão de rede não entrou muito ainda na região Sudeste. Os pontos que foram mais abordados, que tem mais trabalho a ser feito de recuperação, hoje estão entre a Zona Sul e a Zona Norte. Então, aquela região ali do Saci foi bastante danificada. Estamos agora com obras no Lourival Parente, também ali na região do Mucambinho. Então, essas áreas que já tiveram obras ou que estão em execução, mas não teve uma boa recuperação, elas precisam ser atacadas urgentemente, é o que a gente está solicitando através da notificação. Quando a medida foi anunciada, a presidente da Águas de Teresina estava presente. E como está agora na execução, na fiscalização, o diálogo com a Águas de Teresina ou com as empresas prestadoras de serviço e que estão ainda executando a expansão da rede? Bom, a Águas de Teresina, ela nunca deixou de nos atender bem, né? No momento, ela deixou de fazer o que foi acordado inicialmente, que era a manutenção rápida também das redes. Mas ela sempre nos atendeu bem, inclusive todas as reuniões que a gente tem feito e as visitas, elas são visitas em comum acordo. Ela vai lá, um engenheiro de cada STU, ou dois, dependendo da região, também acompanhado de um engenheiro da Águas de Teresina, para que chegue num consenso sobre cada um dos pontos. Então, a Águas de Teresina, ela tem nos acompanhado continuamente nisso, e todos os pontos que são abordados pela gente, eles têm aceitado, acatado, só precisam ter essa agilidade para fazer os serviços apontados. Lembrando que houve ainda um diálogo inicial para que tivesse a possibilidade da própria prefeitura executar os reparos. Porém, a própria Águas de Teresina apresentou uma informação de que, como ela tem contratos com empresas que estavam fazendo o serviço, ela preferia fazer a notificação a essas empresas por porque eles estão dentro de um prazo de garantia, para que elas fizessem a recuperação. Caso não seja feita, que a prefeitura entraria em uma nova etapa de sanções e também, se for o caso, de assumir o próprio serviço, mas que não está ainda nessa fase. Tá, o ônus, em qualquer caso, fica com a Águas de Teresina, mesmo que seja feito o reparo pela prefeitura? Exatamente. Primeiro ponto, a Águas de Teresina deve reparar de qualquer forma, e ela tem algumas situações que tem amparo legal. Temos uma lei municipal de 2011, acho que é a lei 4510 de 2011, que trata de que qualquer tipo de intervenção que gera qualquer tipo de dano, a empresa responsável deve fazer o reparo. Mas também tem a própria licença que a Águas de Teresina tirou em cada STU. Então, vale lembrar que essas obras que ocorreram lá ano passado, por exemplo, que houve muito constrangimento pela população de todos os serviços executados, já havia um licenciamento prévio. Então, em alguns dos pontos, foi até um absurdo ter o próprio asfalto chegando no lugar, visto que já se sabia que teria a rede passando pelo local. Porém, no licenciamento, ele já deixa claro que eles devem fazer o reparo e deixar a via de acordo com o que ela estava inicialmente. Então, o que você está querendo dizer é que as duas coisas são verdades. Exato. Ao mesmo tempo em que as ruas foram asfaltadas pela prefeitura, sabendo que passaria ali um esgoto, exato, também é verdade que a Água de Teresina, encontrando o asfalto ali, precisa entregar do jeito que encontrou. Exatamente, agora, as duas situações. Agora, nós temos aqui a mensagem da Maria do Socorro, ela mora na Zona Sul de Teresina e fala o seguinte: aqui é a dona Maria do Socorro, moro na rua 7 de setembro, perto de um posto da Miguel Rosa, nas Nações Unidas. Quero denunciar que fizeram um serviço na minha casa, ligação de esgoto, mas deixaram um buraco e transtornos para a população. Queria saber como posso fazer para denunciar e responsabilizar as pessoas que fizeram essa obra para que possam recuperá-la. Existe essa possibilidade? Como é que as pessoas podem agir para denunciar eventualmente um serviço que não foi bem feito? Obrigado, dona Maria. Bom, a Águas de Teresina vai continuar atendendo todas as solicitações pelos canais delas de atendimento, pelos serviços que já foram prestados. Paralelamente a isso, as equipes das STUs também vão fazer as visitas. Então,
pode a denúncia chegar também para os canais das próprias STUs, seja pelas redes sociais, seja pelos canais disponibilizados. O Dr. Silvio Mendes, inclusive, postou nas redes sociais do município, inclusive na sua, vários canais de atendimento, inclusive dos próprios secretários, que podem entrar em contato e a gente mandar também nossa equipe, independente da Águas de Teresina, a SDU pode ir no local, assim também como a SET, que é a agência reguladora, que também faz a fiscalização do serviço. Então, qualquer um dos canais a população pode procurar e a gente encaminha para que seja resolvido. Superintendente, outro problema muito alarmante para a população de Teresina como um todo, não só para a região sudeste, é a questão da drenagem, principalmente em períodos chuvosos. Como que o senhor está fazendo esse acompanhamento técnico e também durante o período chuvoso que já começou, já se iniciou, existe alguma estratégia, algum ponto que o senhor queira trazer a respeito disso? Especificamente relacionado à região sudeste, nós começamos a fazer o trabalho preventivo disso ainda na transição. Então, nós publicamos recentemente nas nossas redes sociais um trabalho que a gente vem fazendo. Nós fizemos um sobrevoo em cada um dos canais que passam lá pela região com drone e estamos fazendo essa manutenção constante desses canais. Trabalho com máquina para melhorar o fluxo desses canais, a limpeza nas regiões e também a desobstrução por conta de lixo. Ontem, inclusive, na hora da chuva, eu estava justamente fiscalizando um desses trechos que fizemos uma manutenção lá na Vila Washington Feitosa. Então, todos esses serviços, essa previsão de período chuvoso, a gente já sabe exatamente os pontos que a gente vai ter maior problema e a gente está atacando preventivamente e também corretivamente onde já tem algum trabalho que mereça um empenho maior da STU. E, claro, também estamos tendo todo esse apoio do Dr. Silvio, mas a gente precisa também levar que a população também tem sua responsabilidade. A gente pede que a população não jogue lixo em local inadequado, porque sempre eles vão ser carregados para esses pontos mais baixos, ajusantes justamente dessas galerias, e acabam acarretando em alagamentos, em problemas que podem até gerar risco de vida para a população. Então pedimos esse apoio à população e, claro, vamos continuar mantendo todos esses serviços que a gente já vem fazendo e pretendemos melhorar ainda mais. A lei que estabelece a subconcessão, aprovada em 2017, prevê a criação de um comitê gestor, com representantes da empresa responsável pela execução da concessão, da prefeitura e do governo do estado. Essa situação não poderia levar ou criar um ambiente favorável à instalação desse comitê? Seria interessante, sim, porque, como foi dito até nas palavras do governador, existe previsão legal, previsão por lei federal, que se tenha reequilíbrio quando se tem algum encontro de contas. E houve lá uma concessão para a GESPISA e uma subconcessão de uma licitação feita na época pelo governo do estado. E eu acredito que ninguém está satisfeito com essas tarifas, ninguém está satisfeito com essa previsão das contas apontadas aí que a gente vai ter que pagar. Então, acho que seria o momento, sim, de ter isso, claro, envolvendo todas as partes, e acho que o diálogo é a melhor forma de resolver. Mensagem aqui do Carlão. Boa tarde. Gostaria de pedir ao superintendente para que mande uma equipe fazer uma vistoria nas ruas do loteamento Parque Poti, zona sudeste de Teresina. Há muitos buracos, está falando aqui o Carlão. Depois você pode pegar essas informações aí. Muito obrigado, Carlão, pela mensagem. E a gente tem também aqui umas imagens da zona sudeste de Teresina, superintendente, aproveitando que houve aquela chuva de ontem, com preocupação para a cidade de Teresina, que mostra a situação de uma escola que, olha, encheu d'água ontem, aí os moradores, até os motoristas que passavam pelo local, até colocaram esse carro para dentro, que estava sendo carregado pelas chuvas, isso na Avenida das Hortas, na região do Grande Dirceu, e você pode perceber que na frente ali, ó, lá do outro lado, lá no fundo do vídeo, tem uma obra em andamento, que é uma obra do metrô da cidade de Teresina. O metrô informou que essa situação da invasão da água precisa ser vista com a prefeitura, visto que é um problema de escoamento de água. Se for um problema da obra, da linha férrea, aí sim teria que ser avaliado pela CETRANS e pela Hidros, que é a empresa que faz a obra. Então, nós procuramos a empresa que verifica aí a questão do transporte do metrô de Teresina e disseram que a prefeitura que deve ser encarregada dessa questão. O senhor conhece lá a área, já sabe exatamente qual é o problema que está sendo vivido por lá? Sim, conheço a área. Inclusive tem alguns pontos que a gente precisa fazer uma correção aí sobre o que tem sido informado pelo governo do estado. Então, aquele trecho específico próximo daquela escola, existe uma galeria que passa por lá. Aquela galeria, inclusive, ela é insuficiente hoje para drenar todas as águas da região.
aquela bacia de Teresina, ela é chamada de PD02, PD06, perdão, e ela recolhe águas desde o mercado de C1 até atravessando aquela região e que vai no sentido do rio. Então tem uma bacia de contribuição muito extensa. E naquele trecho específico, além da água que drenava por essa galeria, parte dela passava superficialmente sobre a via que ia no sentido das hortas, parte dela infiltrava e tudo. Com a obra da duplicação do metrô, eles fizeram um tipo de contenção, estilo um meio-fio, que faz parte da obra do metrô, e que esse trecho ele não passou por licenciamento. Na verdade, não é nada da obra. É interessante você falar sobre isso, que a gente tem a imagem dessa área de contenção. Nós temos a imagem feita pela equipe de reportagem da Cidade Verde, que dá uma ideia para quem está assistindo dessa... Uma mureta, né? Uma espécie de mini mureta. Vamos ver se a gente consegue colocar, porque aí fica muito claro a partir das explicações que estão sendo dadas aqui pelo superintendente. Aí a escola, e ali do outro lado você vê a mureta. Vamos já mostrar a imagem mesmo mais próximo. Pode seguir as imagens, que lá na frente... Olha aí a escola em questão. E aí você está vendo essa mureta aí, né? Exato. Essa mureta. Tá aí, ó. A mureta que é... Essa mureta, ela precisava de um licenciamento, é isso? Na verdade, não apenas a mureta. Então, o que foi explicado, o governo do estado já se manifestou algumas vezes dizendo que a obra está licenciada. A obra está licenciada apenas a parte ambiental. Eles têm uma licença de instalação. Existe o Código de Obras do município que prevê que todas as obras, seja públicas ou particulares, devem passar por licenciamento. Essa obra especificamente, assim como várias outras do OPA, várias outras do governo do estado no local, elas não possuem uma licença especial para fazer a sua adequação, sua obra especificamente. Então, se ela tivesse passado pelo município previamente à sua execução, teriam sido apontados esses problemas previamente para que não ocorresse. Então, nesse trecho específico, parte da água ela passava superficialmente e algum trecho dele haveria essa infiltração. Como não tem, a vazão ela ficou muito acumulada em determinado trecho de uma galeria que hoje ela é insuficiente para drenar toda a água que chega. Então, nós já tivemos uma primeira reunião com a empresa que está executando lá, solicitamos, inclusive, da empresa que a próxima reunião seja com o secretário e toda a equipe, já que ele estava no dia viajando, para que a gente chegue numa solução viável para que não ocorra esse tipo de problema lá naquele trecho. Pelo que você está falando, existem outras obras com esse mesmo problema. Na verdade, nenhuma das obras de que eu tenho ciência na região sudeste, eu não sei de outras, do OPA, alguma obra do governo do estado, estão com o tipo de licenciamento legal pelo Código de Obras. Então, assim, nós não queremos gerar burocracias novas, mas nós pretendemos que essas obras passem pelo licenciamento até para que, quando ocorram certos problemas, a gente saiba quem notificar, saiba quem ir atrás, para que acione também até a garantia legal. Então, nesse tipo de situação, inclusive, se a gente tivesse feito toda a análise legal, a gente já teria visto que deveria ter uma solução para drenar essas águas que já chegavam ali com uma vazão muito grande dessa bacia que já era sabida do município. Olha, eu quero agradecer ao senhor, superintendente da SDU Sudeste, Isaac Menezes. Muito obrigado pela participação com a gente no Jornal do Piauí. Bom, eu que agradeço o convite, estou à disposição e, claro, vamos tentar dialogar também com o governo do estado, vamos montar essas reuniões para que a gente chegue na solução, não é para gerar burocracia, mas que a gente estejam todos alinhados e que a população não sofra o problema novamente que ocorreu ontem. Muito bem. Muito obrigado, superintendente, pela entrevista concedida aqui a nós.